Prezados, é muito bom estar aqui com vocês nessa primeira videoaula. Meu nome é Augusto Guilherme e eu sou professor da disciplina Técnicas de Negociação. Quero começar a aula citando uma frase de Vanderlei. Por meio dessa frase, ele define o que é negociação. Negociação é o processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existem interesses comuns, complementares e opostos. Isso é, conflitos, divergências e antagonismo de interesses, ideias e posições. Como é um processo, a maneira como desenvolvemos este processo é decisiva para o desfecho da negociação. Outra definição bastante pertinente é a de Junqueira, que fala: negociação é o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram oportunidades de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Queria frisar dois elementos nessa citação de Junqueira. Preste bastante atenção e guardem na memória. Melhor resultado possível e as partes ouvidas. Isso diz tudo sobre a negociação e vocês vão perceber isso durante a nossa disciplina. Gosto sempre de reforçar, todos nós estamos negociando o tempo todo. A negociação não é apenas quando vendemos um produto, ela está presente praticamente em todos os momentos da nossa vida. Quando estamos na nossa casa, estamos negociando. No nosso serviço, com nossos colegas, a gente negocia. Com nossos chefes, com nossos clientes e em diversas outras situações. Todos nós somos negociadores por natureza. Porém, o mundo não é dividido entre negociadores natos e aqueles que não sabem negociar. Negociar é um conjunto de técnicas que podem ser aprendidas e desenvolvidas. Então, todos nós podemos, no dia a dia, melhorar o nosso poder de negociação. A primeira coisa sobre negociação que temos que entender é sua origem. Quando que ela começa? Se temos um produto para ser vendido, o cliente chega na loja, paga esse preço que está anunciado e pronto. E a gente vende. Houve negociação? Não. A negociação acontece quando há um conflito. Quando eu falo de conflito, eu não estou falando de briga ou algo parecido, mas sim de uma discordância. Por exemplo, se ele pede um desconto de 10%, isso é o início de um processo de negociação, pois houve o conflito no preço. Hoje em dia, as empresas elas adoram negociar, pois é neste momento que elas demonstram seu diferencial, que colocam você conversando com gente, lidando com sentimentos. Ela quer sua fidelidade. E quando ela resolve o seu problema, independente de qual seja, ela te conquista. Então a negociação é um tema muito explorado pelas empresas atualmente. Porque antigamente as empresas não pensavam muito em negociar. Vamos imaginar que se em 1908 você decidisse comprar um carro, o vendedor do Ford T iria insistir. Até que poderia, porém, a negociação não iria evoluir muito, pois era o único carro que existia naquela época. Hoje em dia, se você comprar um carro, vamos supor que eu queria comprar um carro popular. Quantas opções eu tenho? Talvez eu tenha 2 opções de cada marca. Eu tenho pelo menos 6 concessionários ao meu alcance, com 10 carros ou mais como opções. O que vai diferenciar um de outro? O poder de barganha do vendedor, ou seja, o seu poder de negociação. Ele terá que negociar, ele terá que oferecer algo a mais, ou seja, a proposta da empresa que ele representa terá que ser melhor do que a outra. E geralmente eu vou comprar um carro na mão do vendedor que eu me identificar mais, pois o produto é muito parecido. Tem um caso que demonstra como a negociação é importante atualmente. Existia uma empresa de máquinas agrícolas que possuía o melhor trator pelo menor preço. Eram produtos excelentes e essa empresa não tinha a mais alta qualidade apenas do produto, mas também na sua equipe. Essa equipe sempre mantinha o seu site totalmente abastecido de informações dos seus produtos. Portanto, quando o potencial cliente queria saber algo sobre um trator daquela empresa, entrava na homepage e lá encontrava dados técnicos, potência do motor, quais os itens ele possuía, dimensões, preço, todas as condições de pagamento, garantia pós-venda, etc. Mas as vendas estavam caindo e eles não encontravam, o motivo. Como era uma equipe de excelência, eles fizeram a pesquisa para entender onde estava a falha. Qual foi a surpresa?
A falha estava justamente na competência deles, ou seja, quando eles alimentavam o site, com todas as informações, eles eliminavam a necessidade do cliente ir na loja. Aí quando esse cliente ia na concorrência, que não tinha quase nada na internet, né, eles o perdiam, justamente pelo poder de negociação daquela outra empresa. Eles forçavam as pessoas a irem na loja física, né, e lá eles conseguiam convencer aquele cliente a comprar o seu trator. Aí vocês vão pensar, clientes bobos compraram um trator mais caro e de menor qualidade? Não. Não foi apenas isso que eles compraram. Eles pagaram mais por relacionamento, pois no processo de negociação eles tiveram uma proximidade da outra empresa. Volta e meia ficamos amigos do vendedor, não é verdade? Não é melhor eu comprar algum produto de um amigo meu do que de um desconhecido? Eu confio nos meus amigos, eu quero que meus amigos se deem bem. Quanto a um desconhecido, são indiferentes. Então, com essa história, podemos notar que a negociação hoje em dia está muito presente no mundo dos negócios e que ela não gira apenas no preço do produto, ela atende também a relacionamento. As pessoas hoje em dia precisam se relacionar. O mundo, a cada dia que passa, conecta mais as pessoas e, ao mesmo tempo, as separam. Então, muitas empresas usam a negociação para suprir essa necessidade das pessoas. Lembram da pirâmide de Maslow? Aqui temos ela. Na pirâmide de Maslow, temos a hierarquia das necessidades humanas. É tudo o que o ser humano busca. Embaixo temos as necessidades fisiológicas, ou seja, comer, respirar, beber água, fazer xixi. Quando a gente supre essas necessidades, a gente ascende a pirâmide. A segunda é a segurança, né? As necessidades de segurança. Tem uma hora que temos que suprir a nossa necessidade social. Então, a negociação está diretamente relacionada às necessidades humanas. Para ser mais exato, ela atende bem à nossa necessidade social, que está aqui. Voltando ao que eu falei no início, a negociação não ocorre apenas quando vendemos um produto ou serviço. Ela ocorre a todo momento. Dentro da empresa, negociamos todo momento. Para que um exemplo mais clássico de uma negociação do que uma reunião? Eu acabei de falar ali atrás que um dos objetivos da negociação é o relacionamento. Então, com isso muito claro, podemos dizer que com toda certeza, na negociação não precisa ter um único vencedor. Na verdade, uma boa negociação só ocorre quando os dois lados saem satisfeitos. E isso deve ser o objetivo de uma boa negociação, ou seja, deixar os dois lados satisfeitos. Existe um nome para negociação que deixa os dois lados satisfeitos. Chama-se negociação ganha-ganha. Nessa tabela, temos a estratégia de negociação, né, as estratégias apresentadas por Lewick, entre outros. Né? Temos a negociação perde-perde, quando os resultados são ruins e o relacionamento sai prejudicado, né, que acontece essa negociação. Temos a negociação ganha-perde, quando o relacionamento não é bom, mas temos resultados financeiros. Né? Essa, por exemplo, é horrível para manter clientes, pois os clientes voltam a negociar com quem eles gostam. Temos a perde-ganha, que saímos bem com o relacionamento, mas financeiramente não é legal. Porém, quero fazer uma observação nesse tipo de negociação. Muitas vezes ela é utilizada para fidelizar clientes. Quantas vezes a empresa, na hora de introduzir um produto no mercado, ela não abaixa os preços, leva certo prejuízo, porém abre mercado com isso e ganha os clientes fiéis. Muitas vezes. Eu mesmo encontrei um macarrão pré-cozido, muito barato no supermercado, 1/3 do preço normal. Virei consumidor assíduo. Depois de 2 meses, eles colocaram o preço no patamar real. Ali eu tinha acabado de ser vítima de uma negociação perde-ganha. Ou seja, eu fui fidelizado. E por último, temos a negociação ganha-ganha, que, como eu disse, é a negociação que todos devem buscar. Negociação ganha-ganha não deve ser difícil alcançar, pois muitas vezes nossos interesses não se chocam. Na verdade, a maioria das vezes, nossos interesses são os mesmos em uma negociação. Tem um caso de uma escola na Austrália. Houve uma briga entre os professores e conselho diretor. Eles chamaram o negociador para intermediar esse conflito. Quando o negociador chegou na escola, os ânimos estavam alterados. Os professores queriam que o conselho fosse desfeito, né, invalidado, e o conselho queria mandar os professores embora.
A primeira coisa que o negociador fez foi procurar qual era o pleito dos professores, ou seja, o que eles queriam. Eles queriam aumentar o aumento salarial. Procurou o conselho e perguntou para eles o motivo de não efetivarem esse aumento, ou seja, de não aceitarem. Eles responderam: não temos dinheiro. Porém, o interesse desses dois grupos era o mesmo, ou seja, ter uma escola de qualidade. Para termos uma escola de qualidade, temos que ter todos os funcionários felizes, não concordam? Então, esse negociador incluiu os professores na solução do problema. Solicitou que os mesmos apresentassem medidas que reduziriam os gastos da escola e aumentariam as receitas, e que tudo isso seria revertido no salário deles. Dessa forma, os dois grupos ficaram satisfeitos, eles trabalharam em conjunto buscando solução, sem brigas e conflitos. Nesse último caso, observamos que a negociação quase se transformou em uma briga e a solução estava tão perto. Temos que lembrar que na negociação temos que ter alguns princípios e dentre eles a ética talvez seja o mais importante. Não podemos abrir mão da ética, justamente para não prejudicar o relacionamento. Lembro que um dos resultados esperados de uma boa negociação é o relacionamento? Não podemos abrir mão disso. A transparência também é uma característica necessária numa boa negociação. Não que eu tenha que revelar à outra parte todas as minhas estratégias, mas tenho que ser transparente o bastante para ter uma negociação ética, séria, que mantenha meu relacionamento após aquele acordo, pois não queremos vender gato por lebre e destruir nossos laços com a pessoa que estamos negociando. Para dominarmos a negociação, temos que estar atentos às suas variáveis. Sabem quais são? Temos 3 bem distintas, que são poder, tempo e informação. Na primeira, o poder, podemos dividi-lo em duas, o poder pessoal e o poder circunstancial. Sobre o poder pessoal, posso dizer que é aquele que está ligado às características da própria pessoa. A aparência é um forte poder pessoal. Como exemplo, posso citar o caso de alguém que dá uma aula. Se eu estivesse aqui de terno e gravata, vocês não iriam ter muita confiança em mim, pois eu estaria deslocado. Se eu estivesse com a camisa regata, iria causar um efeito pior ainda. Então eu tenho que estar vestido de acordo com a demanda da situação. Outro poder pessoal é a persistência. Imagine se vocês trabalham em empresa na prospecção de cliente, ou seja, tem que captar cliente. Sem a persistência, como vocês vão conseguir negociar com eles e convencê-los a irem na sua loja? Sobre o poder circunstancial, temos a força de um cargo. Como exemplo, eu posso dar o de um presidente de um país. Se ele for numa loja, dificilmente ele irá pagar algo. E mesmo se pagar, os melhores descontos ficarão com ele. Outro poder circunstancial é o poder da concorrência, ou a falta dela. Vamos supor que eu abro um posto de gasolina em uma cidade que não possui outro posto. Provavelmente eu vou levar larga vantagem em qualquer negociação com o meu cliente. Sobre o tempo, também temos 2 tipos, o Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo de oportunidade, ou seja, o tempo ideal para você realizar uma negociação. Sabia que o namoro, quando você está flertando com a menina ou o menino, de certa forma é uma negociação? Nesse caso, o Kairos dessa situação seria aquele período que a menina ou o menino estivessem solteiros. Outro exemplo que eu posso dar é você vender capa de chuva em algum show em céu aberto no dia que está chovendo. Sobre o tempo Cronos, é o tempo cronológico, é aquele tempo que temos que ficar atentos na negociação. São os prazos, por exemplo, se uma pessoa vai à loja comprar um veículo, para viajar para a praia, nas férias de final de ano, eu sei que ela tem que fechar aquela compra, de preferência antes de dezembro. Eu não vou poder vender, enrolar a pessoa para dezembro, janeiro e fevereiro. O carro tem que estar nas mãos dela para a viagem tão desejada. Então temos que ficar atentos ao tempo Cronos. Sobre informação, é a última variável, mas não menos importante. Na verdade, talvez seja mais importante, pois por meio dela, nós vamos saber controlar todas as outras variáveis. E a informação vai me ajudar a descobrir as necessidades do outro lado da negociação, os seus objetivos, suas angústias, desejos e outras características inerentes à negociação.
Vou contar uma experiência pessoal minha que eu utilizei todas as variáveis. Eu estava procurando aula e mandei e-mail para as faculdades Prisma, me oferecendo como professor de administração. Coincidentemente, a professora de negociação deles tinha acabado de pedir demissão. Esse seria o tempo Kairos. Fui chamado para uma entrevista no outro dia às 14 horas. Eu sabia que não poderia chegar muito cedo, pois isso talvez incomodaria o coordenador do curso. Pois quem iria querer uma pessoa na antessala olhando para ele durante 1h30 cada vez que ele passasse? Ou mesmo eu não poderia chegar atrasado, pois seria uma falta de respeito. Então eu pensei em chegar 1h50 e aí eu estava contemplando meu tempo Cronos. Antes da entrevista, eu busquei os valores da empresa, né? A missão e a visão, pois queria frisar minhas qualidades que atendessem a esses ideais. E também eu passei a saber quem era a pessoa que iria me entrevistar, pois eu queria criar algum vínculo positivo com ela. Descobri que tínhamos um grande amigo em comum, então isso tudo foi a minha informação. Um pouco antes da entrevista, pensei em qual roupa usar e cheguei à conclusão que a melhor roupa para um administrador, que não seria um terno ou uma regata, como eu falei lá atrás, mas sim a roupa seria uma roupa de manga comprida, né? Aí eu estava exercendo meu poder pessoal. Sobre o circunstancial, ele foi o cargo que eu ocupava na época. Eu era gerente de compras da prefeitura local. Ou seja, eu negociava com vários fornecedores da cidade e gerenciava uma pequena equipe. Portanto, tinha experiência prática na área de negociação. Então, eu fui bastante enfático sobre o meu currículo. Viram como eu lidei bem com todas as variáveis? E olha que eu usei mais. Fui mais fundo, não me limitei só a estas. A negociação é uma arte, não existe de um lado aquelas pessoas que nascem negociadoras e de outro aquelas pessoas que não nascem negociadoras. A negociação você aprende. É claro que tem aquelas pessoas que possuem alguns talentos naturais, mas se eles não estudarem, não evoluírem, ficam no meio do caminho. Nós nascemos sem falar, não é mesmo? Evoluímos, começamos a andar, a falar e depois vamos parar de evoluir? Não. Temos que estudar cada dia mais e mais. Queremos chegar no topo da pirâmide de Maslow, queremos realizar todas as nossas metas. Eu não me contento somente em satisfazer as minhas necessidades fisiológicas. Vocês se contentam? Claro que não. Por isso que estamos aqui estudando e crescendo como pessoas e como profissionais. Tem outro caso de negociação para contar para vocês. Esse também é verídico e dessa vez não sou eu o personagem. Uma empresa de construção comprou todos os apartamentos de um prédio com a intenção de demoli-lo e construir um novo. Eles conseguiram comprar todos os apartamentos, menos 2. Um de uma senhora de 80 anos e outro de sua filha. A filha da senhora disse, se a minha mãe vender, eu vendo o meu. A senhora disse, só saio daqui quando eu morrer. A oferta da empresa era boa. Enquanto a construção estava ocorrendo, eles iriam ficar hospedados de graça em outro prédio. E após a finalização, eles iriam ganhar um apartamento com a qualidade muito superior ao seu antigo, no mesmo prédio que eles moravam. Como dependia somente da senhora, a empresa contratou um negociador experiente e pediu para ele resolver o problema. Deram R$80 mil para ele, essa era a oferta máxima que ele poderia fazer. Claro que ele não ia oferecer tudo de uma vez. O negociador era experiente e a primeira coisa que ele fez foi buscar informações sobre a vida da senhora. Ele descobriu que o marido dela tinha morrido recentemente e que ela frequentava assiduamente a igreja da esquina. Ele pensou em oferecer uma grande doação para a igreja, pois ele tinha percebido que se ele aumentasse a oferta, a senhora não ia aceitar, não ia ser a solução. Mas ele teve uma ideia genial antes de ofertar o dinheiro da igreja. Ele perguntou para a senhora se ele colocasse o nome do seu falecido marido no prédio, se ela aceitaria fazer o negócio. Ele obteve uma resposta, como resposta um sim. O único gasto dele foi na troca dos papéis do prédio com a alteração do nome, o que não deve ter representado nem 5% do valor que ele tinha para negociar com a senhora. E ela, no final, ficou muito feliz, pois foi a forma que ela teve de homenagear o marido e demonstrar o tanto que ela sentia falta dele. Viram como detalhes fazem a diferença? Não resolvemos uma negociação apenas com dinheiro ou mesmo grandes ações. Muitas vezes a solução está mais perto do que imaginamos, com gestos sutis.
Por falar em gestos, tem uma história real, outra. Eu participei de uma campanha para reitor numa universidade próxima. E eu tinha grandes dificuldades de tirar voto do adversário do meu candidato. Pois vários professores falavam que iriam votar no outro, pois ele foi no velório do pai ou mesmo da sua mãe. Então ele não era um grande gestor, mas ele sabia conquistar as pessoas por meio de gestos sutis, gestos que criam relacionamento. Temos que ficar atentos à percepção das pessoas no processo de negociação, pois o que a pessoa percebe é uma questão pessoal e subjetiva. A percepção de uma pessoa está ligada à sua expectativa. Se a gente consegue fazer a pessoa ter boas expectativas, ela irá perceber você de uma melhor forma. Temos vários meios de mexer com a expectativa de uma pessoa quando estamos negociando. Podemos utilizar nossos poderes pessoais e circunstanciais. Podemos fazer gestos simbólicos. Sobre gestos simbólicos, se queremos quebrar a resistência de uma pessoa, devemos fazer aquilo que ela não espera. Quando fazemos isso, desarmamos qualquer resistência. Teve uma vez que o Egito queria negociar com Israel a devolução de volume grande de terras deles, o que Israel não queria aceitar. O que o Egito fez? Mandou seu presidente para Israel em uma visita de chefe de estados. E aí? Naquela época, nenhum país daquela área do Oriente Médio, né? Ou seja, os vizinhos de Israel reconheciam Israel como um país. E isso incomodava muito a Israel. Quando um chefe de Estado faz uma visita oficial ao seu país, ainda mais um chefe de Estado de um país notadamente inimigo, ele quebra toda a resistência, né, no caso de Israel, para devolver as terras invadidas. Foi um gesto simbólico que quebrou o que era esperado. Ele não cumpriu o que era esperado. Muitas vezes, quando admitimos para uma pessoa que erramos e pedimos desculpas, é uma solução para grandes problemas. Ainda mais quando a pessoa não espera. E essas são as armas de uma negociação. Não devemos envolver nosso lado pessoal, apesar de não podermos abandoná-lo, mas acima de tudo temos que pensar em resolver o problema e não enfrentar a outra parte. Resumindo, a negociação está no nosso dia a dia e temos que saber dominá-la. E com isso encerramos os assuntos da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.